E internacionalistas do mundo, univos! Eu sou o Jaú e esse é mais um Pode Rir, seu podcast oficial de relações internacionais. E depois de uma grande pausa, o Pode Rir está de volta para a sua terceira temporada. E comigo estão meus amigos Leonardo e minha amiga Stephanie. Digam oi. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte. Estamos aqui de volta e dessa vez para trazer muito mais conteúdo interessante para vocês. Hoje é um tema muito especial para mim porque é o meu tema de pesquisa pela FAPESP. Inclusive, para quem tiver interesse, é o processo 1926061-2, que eu realizo no nome da FAPESP, então é um tema muito interessante e que eu estou muito animado para discutir sobre. Oi, gente, espero que todo mundo esteja bem no meio de todo esse caos que a gente está vivendo. Estou muito feliz da gente estar voltando com essa terceira temporada e espero que vocês gostem bastante, tanto desse episódio quanto de toda a temporada. É isso aí, pessoal. O tema de hoje é os 10 anos da Primavera Árabe. Esse ano de 2021 completa 10 anos desse grande acontecimento que mexeu com as relações internacionais. E para isso, a gente tem aqui uma convidada, uma especialista no assunto. Como vocês, professora Monique. Diga oi, professor. Olá a todos, fico muito feliz aí pelo convite, pela iniciativa dos alunos e podem contar sempre comigo. Muito obrigado, professora. Então, vamos lá, pessoal, retomando o Pode Rir. Vem com a gente. Bom, então para começarmos nossos trabalhos aqui hoje, eu queria pedir para a professora Monique se apresentar, falar um pouco sobre ela, sobre o que ela faz, sobre a ação, e inclusive fazer indicação para os nossos ouvintes sobre o GEPOM, que é o grupo que ela faz parte, que inclusive foi lá onde eu a conheci e tive a oportunidade de ter aulas com ela e foi uma experiência muito única. Então, por favor, professora, se você puder se apresentar aí para o pessoal. Então, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou Monique Sorachevski, eu sou historiadora. Para mim é muito importante essa identidade. Eu fiz a graduação, o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado sempre em História, mas sempre com enfoque internacional. Então, eu sempre me apresento como historiadora internacional. E a minha área de estudos é justamente o Oriente Médio, né? Eu já tinha morado na região, eu tinha morado 5 anos em Israel, na adolescência, e depois, na época do doutorado, quando eu estudei as relações Brasil e Império Otomano, eu morei na Turquia. Tive uma longa carreira na Fundação Getúlio Vargas, fui de estagiária a professora, coordenadora do MBA. Depois eu atuei alguns anos na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, atuei no SEBRE, no Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Em tempos pandêmicos, justamente eu criei, junto com alguns colegas, todos estudiosos de Oriente Médio, o GEPOM, que o Leonardo citou e ele acabou de fazer um curso com a gente, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa sobre o Oriente Médio. A gente tem se apresentado como uma cooperativa intelectual, em que a gente vem se dedicando, sobretudo, a cursos, pequenos cursos, 4 a 6 aulas sobre o Oriente Médio, sobre a história do Oriente Médio, cultura, sempre com muito cinema, séries, literatura. A gente também vem fazendo debates sobre conjuntura. Temos uma revista que já conta com o ISSN, que é o GEPOM em Revista, e agora a gente está começando a tocar projetos de pesquisa. Então é isso. Muito bem. Bom, professora, primeiramente, eu acho que para começar o episódio, eu gostaria de perguntar para você o que exatamente significa Primavera Árabe, né? O que é exatamente Primavera Árabe, para o pessoal de casa ter uma melhor noção? A chamada Primavera Árabe, né, com muitas aspas, a gente entende como um movimento que começou na Tunísia no final de 2010, 17 de dezembro de 2010, e se espalhou depois para o Egito, para a Líbia, para a Síria, para o Iêmen e para a região, né, do Oriente Médio na quase sua totalidade. Começou como uma demanda justa, né, de jovens, sobretudo, né, demandando direitos, dignidade. A gente brincava que era a revolta dos Ds, né, democracia, direitos, dignidade. E, como a gente fala no Oriente Médio, a palha que quebrou a costa do camelo, né, a gota d'água que incendiou a região foi a autoimolação de um verdureiro, um menino jovem tunisiano chamado Mohamed Bouazizi, né, o desespero, um menino que não conseguia, era arrimo de família, não conseguia pagar as contas, né, sofria
com a questão da corrupção na Tunísia, num ato de desespero ateou fogo ao próprio corpo, e no primeiro momento na Tunísia e depois, né, em muitos países do mundo árabe, as pessoas se identificaram com esse ato de desespero, né, todo o sentimento que eu poderia ter sido, né, Mohamed Bouazizi. Então é isso, um movimento que muitos analistas, e eu mesma comecei muito a participar de debates públicos na época, a gente achava que seria uma terceira onda democratizadora, digamos assim, né? A gente tinha a América Latina aqui nos anos 80, né, no fim das ditaduras, depois, né, no leste europeu com o fim da União Soviética, e o Oriente Médio cheio de problemas, identificados inclusive pela própria região, né? Você tem um relatório do PNUD de 2002, em que já mapeava uma série de déficits de democracia, de empoderamento feminino, de conhecimento. Então, já se sabia, né, dos problemas da região, e começou esse movimento na Tunísia, e parecia, no primeiro momento, né, de que, finalmente, bottom-up, né, de baixo para cima, o povo quer a queda do regime, o povo quer pão, liberdade e justiça social, que finalmente teria um movimento generalizado, né, nesse sentido de fim das autocracias, de democracia e, sobretudo, né, de mais desenvolvimento, dignidade e tudo mais. Então, resumindo, né, com muitas aspas, porque, né, da onde vem Primavera Árabe, se teria da Primavera dos Povos, da Primavera de Praga, tem várias discussões nesse sentido, né, mas é esse movimento que perpassa o Oriente Médio, inicialmente na virada de 2010 para 2011, e em cada país vai ter uma especificidade, depois a gente pode falar sobre isso. Eu particularmente acho muito interessante toda essa discussão sobre de onde surgiu a Primavera Árabe. Inclusive, o termo foi utilizado logo após a invasão do Iraque, em 2003, quando eles realizaram as primeiras eleições. Tem muito essa questão de ser um termo nascido dos comentadores, de certa forma, não é mesmo? Não, é verdade. Então, em cada lugar você vai ter, por exemplo, a Tunísia, eles chamaram de Revolução do Jasmim, né, que a jasmim é a flor nacional, e, enfim, o sentimento era um pouco nesse sentido, né, o Cairo ficou, né, o Egito ficou muito ligado à Praça Tahrir, né, as revoltas da Praça Tahrir, mas é isso, quer dizer, cunhou-se esse nome de maneira de fora, né, não foram os manifestantes propriamente dito, né, mas, enfim, acabou se consolidando, e mas a gente sempre usa muita aspa, né, porque é muito complexo a gente olhar para a região como um todo usando, né, um conceito uniforme. Considerando essa questão da uniformidade que foi colocada sobre o movimento, tem como a gente considerar que a Primavera Árabe é um movimento só, tipo, é uma Primavera Árabe? Então, inicialmente, né, o que aconteceu? Começa com um movimento, como eu disse, né, ali no final de 2010 para 2011 na Tunísia, e que aí nesse meio tempo aí a gente tem já o começo das redes sociais, né, TVs como a Al Jazeera divulgando, e aí vai para o Egito, né, a Tunísia é um país pequeno, né, não tinha tanto impacto, aí, né, quando chega no Egito e todo o modelo que foi, né, a ocupação da praça e tudo mais, né, e ganha uma projeção muito grande, a Líbia espremida ali no meio, né, tentou reagir e tudo mais, mas também chegou a Líbia, depois a Síria. Então, o que é interessante, Stephanie, por um lado, você tem uma característica, digamos assim, né, árabe, você tem alguns... muitos falam do impacto do livro do Jimmy Sharp, né, From Dictatorship to Democracy, né, então você tinha algumas estratégias que foram usadas, né, de cartazes em inglês, né, de não violência e tudo mais, né, que a gente vê de uma certa maneira, né, na região como um todo, mas quando a gente vai olhar, e eu sempre friso isso, quando a gente vai olhar cada caso, você tem que entender, então, ok, né, tem uma cultura árabe comum, tem uma religião islâmica em comum, mas cada caso, cada país vai ter a sua especificidade, sobretudo quando a gente vê uma tradição ou não de sociedade civil, né? A Tunísia, por exemplo, é um país muito pequeno e sempre teve uma tradição de sociedade civil, de sindicatos de trabalhadores, né? Então, quando começa o movimento, a coisa se organiza e, de fato, é o único caso, né, que a gente fala que foi bem sucedido no sentido, né, de chegar à democracia. Todos os outros vão ter destinos diferentes. Quando a gente chega ao Egito, por exemplo, não tinha uma sociedade civil, até porque essa tinha sido, né, uma estratégia do governo Mubarak, né, de atomizar
digamos assim, o país. Então, quem é que vai ocupar um espaço vai ser a Irmandade Muçulmana, né? Então, o que eu estou querendo dizer, né, é que, sim, quando a gente olha para o Oriente Médio, a gente fala, você tem uma língua, uma cultura árabe, você tem, né, uma religião preponderante que é o Islã, é muçulmana, mas quando a gente vai olhar para cada caso, tem que entender muito de história, né? De história e de algumas características do país, desde passado otomano, das marcas deixadas, né, pelo domínio, seja britânico, seja francês, né? E dessas tradições institucionais, como sociedade civil ou não, o papel de instituições como a Irmandade Muçulmana e suas variações, né? Então, eu te responderia assim, Stephanie. Agora, indo um pouco para o começo, então, da Primavera Árabe, especificamente da Tunísia, ela pegou muitos comentadores, né, de surpresa naquele momento. Muita gente especialista na própria região não esperava que isso ia ser, mas ao mesmo tempo, se a gente olhar agora, com os olhos de 10 anos depois, a gente pode perceber que casos de autoimolação, como o de Mohamed Bouazizi, ele não foi o primeiro, de fato, a fazer isso. Teve diversos casos em Monastir, inclusive, e também já tinha um indício de manifestações na província de Gafsa, na Tunísia. Então, por que tudo isso pegou muito de surpresa as pessoas? Porque as pessoas não esperavam que isso pudesse vir a ocorrer no país. No caso específico da Tunísia, como você falou, já tinham tido manifestações em Gafsa, que é uma região de mineração de fosfato, acho que foi 2008, né? Então já tinha um ressentimento, né, por parte da população em relação ao governo do Ben Ali, muito autoritário, corrupto, né? São várias questões que estão por trás, né, Leonardo? Um papel importante no caso da Tunísia foi o Wikileaks, porque a população já imaginava, né, que tinha muita corrupção, mas quando vaza a documentação da embaixada norte-americana em Tunis, e que tem ali, né, as claras o que acontecia, isso foi gerando, né, uma comoção. Então você já tinha uma situação no país, né, as revoltas de Gafsa, que foram reprimidas pelo governo de uma maneira bastante brutal, as questões da corrupção, a falta de emprego e de, né, como eu falei, muitos jovens estudando e não conseguindo se inserir no mercado de trabalho, um alto grau de desemprego, sobretudo com a juventude e tudo mais, isso já estava ali, né, borbulhando. E já tinham tido alguns casos de autoimolação, como você ressaltou. O que alguns analistas chamam atenção, e sobretudo o Safwan Masri, que tem um livro que eu recomendo muito, que é o Tunisia An Arab Anomaly, né, o Masri é professor da Universidade de Colômbia, é que esses sindicatos, né, tem um sindicato específico que eu não vou saber o nome, que é em francês, Union, o GTT, se eu não me engano, o que eles percebem quando acontece o caso do Bouazizi, né, entre outros tantos que tinham acontecido, era simbólico demais. Então foi uma oportunidade de usar aquele caso como, né, uma mobilização ali, e que de fato acabou se espalhando pelo país, né? E aí ficou aquela queda de braço no primeiro momento, o Ben Ali falando que ia fazer algumas reformas e que tudo mais, mas no final o povo quer a queda do regime. Ele pensou em ir para a França no primeiro momento, acabou indo para a Arábia Saudita, né? Então é interessante, sim, já estava tudo já estava colocado. Aliás, a primavera como um todo, né? A gente fala como se pegou todo mundo de surpresa, né? Um raio, um céu azul, mas na realidade quando você vai olhar com atenção, tanto o caso da Tunísia, o caso do Egito, o Stephen Cook no Struggle for Egypt mostra isso muito bem. Você já tinha um passado, né, de manifestações, mas a coisa não engrenava, né? Sempre tinha, né, ou não tinha, as pessoas tinham muito medo, né? Essa é a estratégia das autocracias, né? O que acontece na Tunísia no primeiro momento com o Bouazizi, as pessoas começam a ir para as ruas numa cidade pequena, depois quando chega a Tunis, né, aí impacta no Egito. Quando impacta o Egito, né, impacta a região como um todo, mas por um lado pegou os analistas de surpresa, né, no sentido, né, desse caso específico do Bouazizi ou Bouazizi, mas estava todo mundo ali olhando, né, no sentido de como é que é insustentável a situação, né, na região. Eu sempre ressalto isso, Leonardo, se você pega a literatura, se você pega o cinema, se você pega um filme como O Edifício Yacobian, que é um filme egípcio, cara, você vê ali o puzzle da sociedade, todo mundo descontente, uma situação muito dura, né? Então, alguma coisa tinha que acontecer, né? Então, a gente já tinha... Tem um professor também da American University of Cairo, que é o Bargat Korani, que ele já falava o tempo todo, e eu usei muitos textos dele em sala, bomba relógio, né? Então, o que tinha ali para 2010, para 2011, era uma bomba relógio que aí uma fagulha explode e impacta a região como um todo.
Professora, e a senhora comenta o quão rápido isso acabou passando para outros países e outros lugares da região. Considerando essa rapidez com que foi difundida a Revolução, a gente pode considerar que um dos papéis principais desse contexto foram das redes sociais, porque naquela época que o Facebook e o Twitter estavam tomando mais espaço. A gente pode afirmar isso? Não, isso virou... Pessoas que acompanham um pouco o grau de conectividade do Oriente Médio falavam, né, revolta das redes sociais. Sim, o Facebook, o Twitter, as pessoas usavam duplamente, né, por um lado para tentar organizar as manifestações em si, né, os encontros e tudo mais, e por outro para divulgar a causa, né, subir vídeos no YouTube com legenda em inglês, né, porque havia uma censura local, então era uma forma de divulgar entre si e eventualmente ganhar um apoio internacional. E é muito importante quando a gente pensa a chamada Primavera Árabe, que é isso, né? Não foi uma coisa que os ocidentais, né, foram lá e levaram a ideia, né? Na realidade foi uma coisa autóctone. Há quem diga, mais uma vez, né, do Gene Sharp, com a metodologia lá do From Dictatorship to Democracy, mas de qualquer forma foi uma coisa autóctone, né? E foi uma coisa que aí os tunisianos ganham experiência, né? Tem que botar refrigerante, se eu não me engano, para aliviar o gás lacrimogêneo, enfim, depois eles começam a trocar informações nesse sentido. Mas a gente tem que primeiro levar em consideração que a conectividade na região sempre foi muito baixa, ainda hoje, imagina 10 anos atrás, e que no final das contas o que as pessoas era pessoal, né? Era encontrar nas praças, né? A ocupação das ruas e das praças, os encontros, e foi muito importante, né? Então, assim, sim, já tinha, né, um papel de rede social, por exemplo, no caso do Egito, tem um perfil no Facebook que tem um papel essencial, que é We All Are Khaled Said. O Khaled Said era um blogueiro de Alexandria que estava fazendo críticas à polícia, né? E ele foi morto de uma maneira muito brutal, inclusive viralizou as fotos, né, do rosto dele desfigurado e tudo mais. E aí uma pessoa, um ativista, criou um perfil no Facebook chamado We All Are Khaled Said. Eu mesmo aqui do Brasil acompanhava na época. Então teve um papel importante, mas nesse sentido de divulgar a causa para fora, né? Mas a organização das dias, né? A ocupação de Tahrir, dia 25 de janeiro, né? E tudo mais, foi mais de uma forma mais tradicional e com a presença nas ruas. Isso é muito importante. Professora, você chegou a mencionar um pouco disso já agora na sua fala, mas de maneira mais geral, como foi o modelo das revoluções? Como foi esses movimentos? Como foi também a resposta dos estados sobre esses protestos e afins? Então, acontece inicialmente com o movimento, como eu falei, quando tem a morte, né, do Bouazizi, no primeiro momento as pessoas, o sentimento, o professor Murilo Meirre fala, era o morto exemplar, né? Em cada país você vai ter, de certa forma, um morto, que todo mundo, esses jovens, sobretudo, falavam, né, eu podia ser essa pessoa de identidade, de identificação com aquilo, e eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que aproveitar, né? E como é que vai ser esse engajamento, né? Sobretudo indo para as ruas. E aí, Gustavo, é o caso de você olhar cada caso, né? Porque, por exemplo, a Tunísia, como eu disse, já tinha alguma experiência de sociedade civil, alguma organização, né? Mas ocupar as ruas. Quando chega, sobretudo, a Tunis, né? Tem uma hora que o governo não consegue segurar e o governo cai, né? No caso do Egito, a repressão... O Egito vivia a lei de emergência desde o assassinato do Sadat, em 1981, né? Então quer dizer, as pessoas tradicionalmente assumiam, você não tinha uma... essa era, inclusive, uma das demandas, né, dos jovens, né, de que não tinha, né, Constituição, você não tinha os direitos, né, e tudo mais. Então aí você vai ter, num primeiro momento, né, essa ocupação do espaço físico e a ocupação, né, da rua, da Praça Tahrir, foi muito, muito simbólica, né? Uma praça, eu tive um mochilão no Cairo quando era adolescente, né? E tudo levava a Tahrir, onde tem o Museu Egípcio, você tem a Universidade Americana do Cairo, você tem vários prédios institucionais, era realmente um lugar muito, muito simbólico. E no caso do Egito foi muito simbólico porque, pela primeira vez, grupos que nunca dialogavam entre si estavam juntos. Então você tinha jovens, enfim, com estudos, né, mais ocidentalizados, digamos assim, você tinha mulheres com uma agenda de gênero, você tinha coptas, você tinha a própria Irmandade Muçulmana. Então essa ocupação desse espaço no Egito foi muito, muito importante,
né? No primeiro momento era quase, tinha uns textos no New York Times, né? O país se conhecendo de certa forma, e a ocupação ali, a gente não sai da Tahrir enquanto, né, o Mubarak não cair, mas você tem já o governo, né, com larga experiência militar, reagindo de maneira muito, muito, muito violenta, né, inclusive com uma questão de gênero seríssima. Você tem o caso da Mona El-Tahawi, que é uma jornalista, ela é egípcia, mas ela também é americana, tem um TED Talk, tem coisas incríveis dela. Ela foi presa, quebraram os braços dela, sofreu violência sexual. O Egito tem isso, né? Testes de virgindade, que era justamente para fazer, tem um caso de uma jornalista também, a Lena Logan, né, que sofreu, que era justamente várias iniciativas do governo para evitar, né, que as pessoas fossem às ruas. E depois cada caso vai ser assim. Então aí, quer dizer, a Tunísia foi assim, o Egito foi assim, aí a Líbia ali no meio. A Líbia não tem essa coisa do espaço físico, né? A Líbia é realmente um país, né, enfim, com duas grandes cidades. Você vai ter Benghazi, você vai ter Trípoli, um governo muito cruel e autoritário já há muito tempo, né? Então já começa, né, não vai ter essa ocupação do espaço físico, vai ter uma reação muito, muito violenta por parte do Gaddafi, até porque ele está vendo o que está acontecendo do lado, e ele está mobilizando, mercenários, né, africanos, muito, muito violento. A Síria, que vem depois, né, como as revoltas demoram a chegar a Damasco, elas começam sobretudo em Daraa, em pequenas cidades, o Bashar está olhando para aquilo tudo, né, e aí se associa com o Irã e depois com a Rússia para se segurar no poder, vai reagir de maneira bastante violenta e também evitando, né, essa ocupação do espaço. Então, o que eu acho interessante, até para a gente ir amarrando, né, é que é uma primavera árabe, sim, no sentido que tem algo em comum, essa demanda comum que perpassa a região como um todo, algumas estratégias em comum, né, desde gritos em comum, né, de pão, liberdade, justiça social, o povo quer a queda do regime. Você tinha os slogans em comum, mas quando você vai olhar para cada caso, né, você tem que entender, por isso que eu falei, a especificidade de cada país, tanto para ver o que vai ser a ocupação do espaço público ou não, como é que o regime reage, e tem também lesson learned, né, como acontece na Tunísia, pega todo mundo de surpresa, o Egito ainda fica meio surpreso também, aí a Líbia, né, o Gaddafi já está ali escolado, a Síria, né, o outro está escoladaço, e aí também entram os interesses extra-regionais, né, na Líbia a Europa fica muito impactada, tanto que vai ter uma intervenção, né, a Síria, como eu falei, a Rússia e o Irã acabam se aliando, né, ao governo do Bashar, e o Bashar está aí ainda, né, oficialmente. Então é diversificado, Gustavo. Muito obrigado, professora. Agora, a gente queria saber um pouco mais sobre como foi, então, a resposta internacional a tudo que estava acontecendo, inclusive de países de dentro e de fora do Oriente Médio. Eu soube, inclusive, de um caso de um enviado especial dos Estados Unidos ao Egito que, na época das manifestações, enquanto estava tudo acontecendo, foi lá e defendeu o Mubarak. Então, eu queria entender como foi essa resposta internacional a tudo que estava acontecendo nesses países. Então, ela vai ser, aí sim, né, pega-se um pouco de surpresa no primeiro momento, né, o Obama ali, né, ele acabou de publicar o livro em que ele conta um pouquinho, bem no finalzinho do livro, né, Minha Terra Prometida, ele conta um pouco da reação, né, porque a visão ocidental era quase, e essa era um pouco a narrativa vendida por autocratas da região, seja por militares como o Mubarak no Egito, né, de que, olha, vocês precisam da gente porque a gente traz estabilidade, a gente evita, sobretudo, o terrorismo, o jihadismo a partir daí, né, as monarquias também vendiam essa ideia, né. Então, no primeiro momento, você fica, né, algumas falas ali de apoio, né, à sociedade civil, aquela, né, porque o que eles demandam, sobretudo democracia, seriam, né, temas caros, sobretudo aos Estados Unidos, né, e à Europa, mas depois um certo comedimento, né. O que o Obama conta do Egito, por exemplo, é que eles atuaram, o time dele atuou por trás dos panos para deixar claro para os militares egípcios que eles não tinham problema nenhuma que caísse o Mubarak, né? E aí, com isso, de fato, o Mubarak cai, fica lá, né, o SCAF durante um tempo, aí depois vai vir a Irmandade Muçulmana. Não li muito sobre isso, mas, né, como o Mursi tinha estudado nos Estados Unidos, talvez tivesse uma
uma ideia de que ele seria mais aberto, que não foi. Enfim, no caso específico do Egito, é nesse sentido, e os Estados Unidos, eles são... o Tratado de Paz entre o Egito e Israel, né, tem um apoio norte-americano, e inclusive isso envolve fornecimento de armas e mesmo recursos, né? Então eu lembro que tinha uma discussão que quando vai desenvolver o Egito, não se podia usar o C-word, coup, né, golpe, porque se usasse esse termo para o Egito, os Estados Unidos teriam que ter, né, uma posição mais veemente, né? Quando vai para... A Tunísia é um país que muitos falam que o bom da Tunísia é não ter petróleo, porque não tinha tanto interesse, né, ocidental. O que vai ter, no caso específico da Tunísia, que eu acho interessante, eu acho que alguém, aliás, se estiver procurando um tema de TCC, eu acho que vale estudar isso. Eles têm essas instituições, tipo a OAB tunisiana, que vão seguir, né, com o processo. Saiu o Ben Ali, e aí vai ter um governo provisório, depois vai ter uma constituição, né, vão ter as eleições, e eles criam um quarteto de várias instituições da sociedade civil que vão ser aqueles que vão estar preservando esse processo democrático, eles vão ganhar o Nobel. Né? Então eu acho interessante isso, né, no sentido de que, olha, está tendo um apoio aqui internacional de alguma forma, se continuem assim, mas com uma coisa autóctone, né? A Líbia é totalmente diferente, né? A gente vai ter enfim, talvez por conta do peso do petróleo da Líbia, da proximidade com a Europa, né? A gente vai ter a resolução 973 da ONU, uma narrativa que era de ajuda humanitária, né, de que o Gaddafi estava reagindo de maneira atroz, né, e estava mesmo, né, em relação à sua população, tinha que fazer alguma coisa a respeito. E aí, só que o que ficou claro para todo mundo que não foi uma ajuda humanitária, na realidade foi uma operação de regime change, né, que justamente quando você tem essa intervenção internacional, o Gaddafi foi morto, né, e com isso teve um regime change e a Líbia, né, desandou, de certa forma, até hoje, né, tem lá 2 governos, né, o GNA e o LNA. Então, mais uma vez, eu gosto de olhar a Primavera Árabe e chamar a atenção de quando você vai olhar a região como um todo, você tem que entender a especificidade de cada país e o peso, de certa medida, que cada país vai ter, né, na arena internacional. O Egito é muito mais simbólico, né? O Egito ali, né, foi uma potência importante na época do Nasser, né? Enfim, com o pan-arabismo, mas foi muito humilhado na Guerra de 67, né? Em relação a Israel. Depois, enfim, viveu um grande momento de introspecção e uma série de problemas, mas é muito simbólico, né? E como eu falei, os Estados Unidos têm papel ali nessa não sei se o termo é avalizando, né, apoiando o acordo de paz, que foi o primeiro país árabe a ter paz com Israel, né, então tem esse papel. Mas o que eu estou querendo dizer é isso, né, cada país você vai olhar com os interesses, e eu friso isso, né, internos, né, regionais, e por vezes extra-regionais. Então a gente tem que olhar, por exemplo, o interesse das monarquias do Golfo, em rapidamente, né, jogar a água e tentar acabar com esse fogo que se espalhava, né? Algumas manifestações aconteceram logo no começo, no Bahrein, que é uma ilha que tem, né, conexão com a Arábia Saudita, é uma ilha que tem uma maioria xiita dominada por uma minoria sunita, né? Eles ocuparam a Praça da Pérola, foi uma manifestação seguindo a mesma coisa, né? Ocupar uma praça com jovens, né, com gritos, né, dizeres, sobretudo por, né, dignidade e tudo mais. O governo, com a ajuda da Arábia Saudita, foi lá e acabou com tudo. Inclusive, tem muitos casos de violência em relação a médicos, enfermeiros e tudo mais, mas, enfim, a sociedade internacional não gritou tanto não, e a Arábia Saudita entendeu que aquilo ali é a sua área de influência, que poderia, muito próximo de uma região petrolífera, uma região que tem muitos xiitas, isso poderia ser muito problema, poderia ter uma agenda iraniana, e aí a gente tem os países do Golfo, né, sobretudo liderados pela Arábia Saudita, atuando no sentido de contra-revolução. Então, quando começam manifestações no Marrocos e na Jordânia, por exemplo, e também começam, quase todos os países tiveram manifestações nesse contexto, o Conselho da Cooperação do Golfo convida o Marrocos e a Jordânia, para se juntar. Marrocos e Jordânia no Golfo, não, né? Se a gente para pensar em termos geográficos, não faz sentido, mas são monarquias. Então começa uma narrativa ali de que as monarquias são mais estáveis, né? E de fato houve uma contra-revolução, digamos assim, tiveram algumas reformas, né, oferecidas pelos governos e se acalmou, né? Então é interessante olhar
quando você está olhando, né, como é que a sociedade internacional reagiu, né, cada caso vai ser um caso, né? Você tem que olhar em função dos interesses regionais, extra-regionais, em relação a cada país. Mas é isso. Professor, agora avançando um pouco a questão do tempo, da temporalidade, você já mencionou também um pouco sobre isso, mas a gente pode dizer que depois de 10 anos, o que pretendia o pessoal desse movimento, as pessoas desse movimento, tiveram êxito, tiveram sucesso naquilo que tentaram fazer, ou conseguiram esses Ds que você tinha comentado? Olha, a Tunísia é o único caso que a gente fala como bem-sucedido, porque a Tunísia passou por todo o processo, né? Teve uma Assembleia Constituinte, tiveram eleições, né? Então, se a gente olha para a Tunísia em termos de democracia, de instituições e tudo mais, o país funciona. O problema da Tunísia nesse momento, e ainda mais com a Covid, é que o desemprego dos jovens continua altíssimo. Né? Então, e aí também quando no primeiro momento o Ennahda, né, que é um partido islamista, ganhou o poder, né, houve lá muita gente falando que era retrocesso, mas no caso político a coisa andou, inclusive o próprio Ennahda, né, voltou atrás dizendo que não era mais islamista, enfim. Então a Tunísia é o grande case de sucesso no sentido de que a democracia de certa forma andou, mas a demanda dos jovens por empregos, por dignidade, né, e tudo mais já estava difícil, né? A gente tem algumas atuações do terrorismo do Estado Islâmico justamente para pontos importantes da economia tunisiana, que é sobretudo o turismo. Então teve, né, um atentado numa praia em que morreram turistas europeus, né, do Museu do Bardo. Então eles já não estavam, né, muito bem, e agora com a Covid, né, a situação está muito, muito complicada. Então a Tunísia é o grande case. De uma maneira geral, a gente vê o retrocesso, né? O Egito é uma contra-revolução, no final das contas voltou a ter um regime militar, na realidade, mais virulento do que o próprio Mubarak. Você tem, né, prisões e muitos ativistas, inclusive, que perderam direitos políticos, não podem sair do país, né? Tem um documentário na Netflix chamado The Square, que eu recomendo muito, né? E aí muitos daqueles depoentes ou tiveram que se exilar do Egito, ou é o caso do Murra Ahmed, que eu acho que é o principal, ou perderam os direitos, né? Tem uma lá que se tornou mãe, está vivendo em função dos filhos, porque ela não consegue emprego, ela enfim, não se insere na sociedade. E aí, no caso do Egito, agora a gente tem que prestar atenção porque a economia está melhorando, tá? Eles têm agora essa questão de gás no Mediterrâneo, grandes projetos também em relação ao turismo. Agora com a Covid está um pouco marcando passo, né? Mas um novo grande museu, mineração, ouro. Eles estão diversificando a economia, talvez, para tentar aplacar, né, essa bomba relógio, digamos assim, que ainda continua. O desemprego dos jovens no Oriente Médio como um todo é quase 40%, gente, é uma coisa gigantesca. Então essa pressão ainda está, e o Egito é uma contra-revolução. A Líbia e o Iêmen, né, a gente tem estados falidos, crises humanitárias, né, e a Síria a gente tem ainda, né, uma guerra civil, mas o Bashar continua, né? Eu acho que dificilmente a Síria volta a ter aquele desenho que tinha antes. Mas, enfim, só para resumir, não me alongar muito, a Tunísia é o caso bem-sucedido. Os outros, de uma maneira geral, né? Ou a gente tem contra-revolução, a gente tem Estado falido, ou a gente tem guerra civil. De uma maneira geral, a coisa não andou. Muitos depoimentos agora, por conta dos 10 anos, né, vem saindo, matérias, uma série de matérias muito boas no Washington Post sobre isso. Muitos jovens falavam, se eu soubesse, eu não teria ido para as ruas. Enfim, você tem essas coisas, né? Mas como historiadora, né, 10 anos é pouco, né? A gente está vendo, na minha opinião, um processo. Prestemos atenção, por exemplo, porque em 2019 aconteceu o que muitos chamaram de uma Primavera Árabe 2.0. Tiveram manifestações na Argélia, manifestações no Sudão, em que os governos caíram. Tiveram manifestações no Iraque e no Líbano. Então, uma coisa interessante de se olhar é que se perdeu o medo, né, de fazer manifestações, de fazer suas demandas e tudo mais. Mas é um grande processo, né, e a região como um todo ainda é muito, né, carente de democracia. Inclusive países que durante na época da Primavera Árabe eram, digamos, modelos, né, como a Turquia e Israel, estão sofrendo muito, as suas democracias estão em crise. A Turquia é o grande case
quem for ler o livro lá, Como as Democracias Morrem, que eu recomendo, né, do Levitsky, a Turquia é o grande caso, né, de como vai se usar as regras democráticas, né, eleições, referendos e tudo mais, para minar a democracia. Israel também. Eu morei nos dois países, sou cidadã israelense, é muito triste acompanhar o que está acontecendo. Há 2 anos que a democracia israelense está em crise, né, um looping de eleições e uma figura populista, carismática, né, que é o Benjamin Netanyahu, aí se segurando ao poder com todas as forças. Mas, enfim, eu abri muitas frentes aqui. Resumindo, a Tunísia é o grande case, mas a economia está pesando, e a economia com petróleo em baixa e com Covid, não dá para a gente ver muita coisa boa no futuro próximo. A situação é bem complexa, né? Então, até falar desses vários países acaba sendo uma grande questão, né? Porque acabam sendo interesses específicos, histórias específicas. Então, a gente gostaria de afunilar um pouco e a gente queria saber um pouco mais sobre os 2 casos que, de certa forma, saíram mais fragilizados os 3 casos, né? Que saíram mais fragilizados desde o começo da Primavera Árabe. Então, tanto o Iêmen, com a questão das intervenções internacionais, quanto a Síria, e entender um pouco o que se deu na Líbia, como a Líbia chegou onde está hoje, junto com esses outros 2 estados aí que podem ser considerados estados falidos ou estados que estão passando por crises humanitárias muito intensas. Então, os três casos são crises humanitárias, assim, e aí a gente lembra, né, que a gente está falando da Covid e tudo mais, mas hoje a gente vive a maior crise humanitária desde a Segunda Guerra em termos de refugiados e deslocados, né, e esses países como um todo têm essa questão muito forte, né. O Iêmen, a grande questão do Iêmen e a Síria também, sobretudo, a gente muitos vão falar dessa proxy war, né, quer dizer, a região, a gente tem uma disputa de poder muito forte entre a Arábia Saudita, né, e o Irã, e o que de fato foi proxy de cada lado, ou uma percepção, por exemplo, no Iêmen, né, havia uma percepção de um apoio, né, dos iranianos aos Houthis, e aí com isso, né, o MBS, o príncipe regente, né, o herdeiro da Arábia Saudita, né, enfim, começa esse conflito no Iêmen, se existia de fato esse apoio antes, ou como profecia autorrealizável, né? Se a partir né, do conflito ele vai se exacerbando. Então o Iêmen é muito, muito complicado, né? E aí você tem, como a Arábia Saudita é uma aliada antiga, importante dos Estados Unidos na região, né? Os Estados Unidos não podem... são essas complexidades, né, Leonardo? Quer dizer, vai se impactando ali. A gente tem aí, você vai ter, né, além das mortes, né, pelos ataques de uma maneira geral, muitos ataques aéreos, você tem aí casamentos, funerais, são muitas histórias tristes, você tem cólera, né, enfim, migração. Então o caso do Iêmen é bastante complexo, né, o caso da Síria também, como eu falei, quer dizer, o Bashar já tinha uma aliança, né, uma relação antiga, seja com o Irã, seja com a Rússia. Conforme a guerra vai se desenvolvendo, em 2015 a Rússia vai e passa a dar um apoio, né, militar, e você tem, né, a Síria é o país, né, com o maior número de refugiados, deslocados, né, e é importante a gente lembrar que isso impacta a região. A Turquia tem cerca de 4 milhões de refugiados sírios, o Líbano, que é um país pequenininho, né, de 4 milhões de pessoas, tem cerca de 1 milhão de refugiados sírios, a Jordânia, então isso impacta, né, a região como um todo, né, e a gente viu que, quer dizer, a princípio a Turquia, é importante falar, eu falo mal do Erdogan, né, mas a Turquia, durante muitos anos, recebeu esses refugiados sem ajuda internacional, mas isso começa a pesar internamente, de diversas formas, e ele começou a se sentir cobrado pela sociedade internacional, sobretudo pela União Europeia, e em determinado momento ele abriu a fronteira, né, em 2015, a gente teve lá cerca de 1 milhão de refugiados sírios atravessando a Turquia e entrando em território europeu. Não sei se vocês lembram disso, se impactou, né, na Angela Merkel, na Alemanha, né, e a Líbia também, né, quer dizer, a Líbia, eu estou tentando falar para você um pouco de como essas guerras vão gerar, sobretudo, essas catástrofes, né, humanitárias, e de como a gente pode olhar esses impactos, né, das potências regionais ou extra-regionais, né. No caso da Líbia, o que é interessante de olhar para a Líbia é que é um país relativamente grande, mas ela é muito pouco, cerca de 5 milhões de habitantes, né, e, enfim, é dramático, né, a Líbia já era
essa era uma das forças do Gaddafi quando ele foi reabilitado, digamos assim, porque ela é muito perto da ilha de Lampedusa, na Itália. Então, já era uma rota tradicional de refugiados, né, migrantes ilegais, né, que vinham da África como um todo. Depois ela começa com a guerra a exportar, né, os seus próprios refugiados. A gente, a princípio, tem um governo com apoio da ONU, que é o GNA, mas o que acontece no Mediterrâneo, para complicar o que já é complicado, é que você tem descoberta de hidrocarbonetos no Mediterrâneo Oriental, né? Então você tem, por isso que eu falei que o Egito está vivendo o melhor momento econômico, né? Porque o Egito, Israel, Grécia, Chipre, mesmo o Líbano, né, estão se organizando ali para fazer essa exploração, e a Turquia está se sentindo alijada. E aí a Turquia tem uma aliança agora, né? Tá se metendo aí no conflito líbio, mais visando, né, esse olhar para o Mediterrâneo oriental. Então, eu brinco, tá todo mundo tonto, né? Bem-vindos ao Oriente Médio. Cada país você vai ter esses dramas, né? E é muito triste o que começou como uma demanda legítima contra autocratas, né, violentíssimos, tenha chegado a tanto. E eu sempre ressalto, né, que o Bashar al-Assad, né, ele é médico, cara. Esse cara fez o juramento de Hipócrates, né, de salvar vidas. E o que acontece com a população, né, é muito triste. Não sei se eu respondi, Leonardo, falei sobre diversas coisas aí. Acho que respondeu sim, professora. E considerando tudo que a senhora expôs pra gente, eu queria saber, nessa situação, esse contexto conflituoso que dura todos esses anos, toda a violência, a repressão, e agora os problemas econômicos, os problemas sanitários advindo do coronavírus, quais seriam as perspectivas futuras para os países dessa região? Também levando em conta agora a troca do governo norte-americano pelo Biden, qual papel os Estados Unidos agora assumem nessa relação? Cara, Stephanie, eu adoraria te falar, ser super... Eu sempre brinco que eu sou sagitariana, otimista, eu realmente, assim, né, imagina alguém que estuda Oriente Médio há anos e se empenha nessa região que é complicada, adoraria te falar que as perspectivas são boas, mas eu não vejo, falando do Biden, quer dizer, o cara acabou de assumir, a gente não tem, né, nenhuma condição ainda de fazer análises mais aprofundadas, mas a gente tem que lembrar que ele está assumindo um país que, aliás, é o grande caso também do livro Como as Democracias Morrem, o caso interno dos Estados Unidos. O que foi a invasão do Capitólio? Eles estão julgando agora o Trump. Então, assim, eu acho que o Biden, antes de mais nada, ele tem que lutar internamente para reconstruir minimamente, atenuar essa polarização do país e encarar a própria questão interna do coronavírus, né, um número gigantesco para um país, né, para uma potência. E a grande questão, né, é a China. Né, eu acho que, e agora alguns indícios de que ele vai olhar para a China. O Oriente Médio, estava rindo que ontem estava no Twitter, né, ele ainda não ligou para o Bibi Netanyahu, né, tinha um diplomata israelense botando o telefone do Bibi, falando, Biden, liga para o Bibi. Tipo, aliança antiga, importantíssima, né, um lobby ligado a Israel fortíssimo em diversas esferas do poder norte-americano, e o Biden nem fez isso. Então, o que eu acho, né, a minha bola de cristal está embaçada, é que essa região, a princípio, ela não vai ser prioritária por conta das questões internas e de interesses mais amplos geopolíticos, embora a narrativa, né, democrata seja de, né, democracia, direitos humanos, né, e tudo mais. A gente tem que olhar para a região em termos estratégicos, que nos últimos tempos os dois aliados históricos dos Estados Unidos na região, Israel e a Arábia Saudita, se abraçaram, né, fortemente com Trump. E isso também não cai bem, né, para o governo Biden que se anuncia. Né? Então, os acordos de Abraão, que eu acho que foi uma coisa boa que aconteceu, as normalizações de Israel, né, com os Emirados, com Bahrein, com Sudão, com Marrocos, mas isso tudo muito ligado é uma coisa personalista, né? A relação do MBS com o Jared Kushner, né, o genro do Trump, a relação pessoal do Bibi Netanyahu com o Trump. Então a gente tem que olhar também isso, né, como vai acontecer, e uma tradição também democrata em relação ao Irã, né, de sanções, né, mas enfim, do que seria diplomacia mais do que sanções. Então, em relação aos Estados Unidos, a gente tem que, enfim, não espero muita coisa. A região foi impactada pela a queda, né, do preço do petróleo, a Covid, né, cada país, né, tem alguns alunos e amigos que estão lá no Golfo, né, tá saindo melhor, né, enfim, aqui do Brasil a gente fica, né, desesperado, né, e quando olha o Oriente Médio saindo melhor, dá mais depressão ainda, mas eu não, enfim, porque a grande questão,
né? A gente volta para a Primavera Árabe, né? Dignidade, direitos, né? Emprego, e aí por conta de questões culturais, emprego quer dizer ter condição de se casar, tem condição, enfim, isso impacta na região como um todo. Num futuro próximo, eu não sei, eu não vejo. O que a gente vê na região, de certa forma, né, em eixos que se organizaram, é muito uma atração para os países do Golfo, sobretudo para os Emirados, né? Quase que uma narrativa que a gente vê em outros lugares do mundo, ó, democracia não é o foco, a gente quer, né, o mínimo de condição de vida e, né, e, enfim, saúde e tudo mais. Então talvez um apelo aí desses países do Golfo que estão com uma narrativa aí mais modernizante, não sei, mas a grosso modo eu responderia dessa forma, Stephanie. Muitos problemas ainda, sobretudo para a juventude. Eu assisti uma palestra, o bom desse período aí né, que a gente está totalmente conectado, eu tenho assistido muitas palestras online, né, dos grandes experts de Oriente Médio, sobretudo da Universidade de Tel Aviv, onde eu mesmo estudei, e o Uzi Rabi, que é um grande professor lá do Moshe Dayan Center, ele fala, minha esperança está nos jovens, né? Que vem aí mais uma geração de jovens com ideias frescas, inovadoras, articulações da sociedade civil, talvez usando a tecnologia para minimizar os problemas, né? Então, se é para ter alguma esperança, eu sigo tendo vocês aí, né, na juventude do mundo e da região. Mas esse é o meu lado otimista, que sempre cata alguma coisa para si, para né, manter a cabeça para cima, né? De uma maneira geral, eu acho que é muito complicado o que vai por lá. Muito obrigado, professora. Professora, o que a gente tinha preparado para perguntas é mais ou menos isso. Você acha que tem algum ponto que seria interessante a gente ter perguntado para você, que a gente não acabou não abordando? Ou você acha que a gente conseguiu ter um panorama geral? Eu acho que vocês conseguiram ter um panorama geral, mas eu acho que eu queria ressaltar que muito na graduação, de uma maneira geral, você tem pouco acesso, né, aos estudos de Oriente Médio, normalmente entra numa aula, é muito raro você ter cursos específicos, né? E o pouco que se tem de acesso ao Oriente Médio, normalmente é através do livro Orientalismo, do Edward Said, né, falecido professor de literatura comparada da Universidade de Colômbia, que é realmente uma figura muito importante. Aliás, todos os livros dele são bons. Eu acho que eu gosto até mais de cultura e imperialismo do que o orientalismo. Então, o que eu quero, né, ressaltar, se é que os alunos, né, já têm algum contato com essa discussão do orientalismo, é aproveitar essa oportunidade de olhar para o que foi a Primavera Árabe e, né, há 10 anos, e as marcas de hoje, de entender a região com a sua complexidade. Né, às vezes a gente exotiza, a gente essencializa, né? Então, sim, né? Como mais uma vez a gente começou falando sobre isso, né? Você tem o Islã como uma religião preponderante, mas quando a gente vai olhar, tem o Islã sunita, o Islã xiita. Dentro do Islã sunita tem 4 escolas. Mesmo em cada escola você vai ter interpretação e prática diferente, né? Os xiitas a mesma coisa. Às vezes a gente vê análises apressadas de jornalistas. Eu gosto muito dos jornalistas, mas às vezes eles não têm tempo de aprofundar, né? Falando, xiita contra sunita. Cuidado, né? Isso é complexo. Muitas vezes a gente vai ter sunita contra sunita, né? Os curdos sunitas venceram, tiveram um papel importantíssimo numa vitória sobre o Estado Islâmico sunita, né? Então, o que eu quero ressaltar e que vocês não perguntaram é cuidado com os orientalismos quando se olha para a região, né? Não venham com ideias preconcebidas, tem que entender aí a historiadora aqui, né? Leiam livros de história, se informem, tentem olhar, sobretudo, para os próprios nativos. E você tem hoje uma intelectualidade muito forte, tanto na região como nas grandes universidades do mundo. Tem sempre especialistas no Oriente Médio, muitos deles nativos do Egito, do Líbano, né? Enfim, trazendo essa história e a sua complexidade. Às vezes a gente fica tonto, né? Mas se tá tonto, tá andando. Quem tem certeza absoluta sobre qualquer coisa, né? Mas sobre o Oriente Médio está muito mal informado. Né? Acho que eu queria acrescentar o que vocês falaram, essa visão mais ampla. Foi? Foi, muito obrigado, professora. Achei muito, muito vital isso que você falou, porque realmente o pouco de acesso que a gente tem, às vezes é um acesso que é enviesado, ainda mais dentro das relações internacionais, acaba tendo uma leitura muito belicista, muito focada em questões de terrorismo, e a gente acaba esquecendo um pouco de outras questões que também são muito importantes. Então achei sua fala super essencial. Obrigada. Bom, muito bem, internacionalistas, esse foi mais um podcast.
Muito obrigado, professora Monique. Acho que foi uma explanação muito interessante e respondeu várias questões que o pessoal tem sobre a Primavera Árabe e também acabou com alguns mitos que a gente acaba aprendendo no ensino médio de maneira um pouquinho errada, vamos dizer assim. Mas agora vamos para o nosso quadro padrão, nosso ping-pong, em que a gente vai fazer algumas perguntas mais informais para a professora, para o pessoal de casa conhecer mais os gostos dela, quem ela é, ela gosta, e assim. Muito bem, então. Professora, a primeira pergunta é a minha pergunta preferida, como eu sempre falo aqui. Se você tivesse que escolher uma música, essa música seria aquela música que te apresentasse, como se você estivesse entrando num ringue de luta, assim, chamasse seu nome e você entrasse com aquela música de apresentação. Que música seria? Tem que ser em português? Não, qualquer língua. Então, tem uma música em hebraico, eu estou escrevendo aqui o nome, que se chama Yetov, do David Broza, que é um cantor israelense, mas ele tem uma família na Espanha, ele canta em espanhol de vez em quando. É uma música meio hino, pacifista, né? Yetov quer dizer, vai ficar tudo bem. Eu amo essa música, tive a oportunidade, era uma música que eu morei na adolescência em Israel, né, dos 14 aos 19 anos, e tive a oportunidade de assistir uns 2, 3 shows dele aqui no Brasil cantando. E ela é linda, né? Ele fala que ele olha pela janela, eu tô pensando em hebraico, né? E ele imagina um futuro melhor, apesar, né, das guerras, apesar de todas as tragédias, né? Ele tá falando especificamente do conflito Israel-Palestina, mas enfim, eu acho que com tudo, né? Embora como analista eu veja a dureza de tudo, eu, Monique, pessoa física, eu ainda sou, né? You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Essa é uma outra música também, mas ela é muito piegas, né? O Imagine, do John Lennon. Então deixa Yetov, do David Broza. Sensacional. Professora, se a senhora só pudesse assistir um filme ou uma série pro resto da sua vida, qual seria? Então, tem uma série na Netflix que eu uso muito com os meus alunos, que se chama Rise of Empires Ottoman. Vou escrever aqui para vocês também. Que é uma série, entrou na Netflix ano passado, que é sobre a tomada de Constantinopla e é sobre o Império Otomano, né? A minha paixão, entre tudo isso que eu falei, né? Eu sou historiadora internacional, estudiosa do Oriente Médio. Eu sou apaixonada pelo Império Otomano. Eu acho que é um império longevo, vasto, mais tolerante do que a gente imagina, multiétnico, multireligioso. E essa série, que é uma série com atores turcos, né, e tudo mais, mas também com uma pegada internacional feita para Netflix. Ela é bem interessante sobre a tomada de Constantinopla em 1453. Ela tem, 6 episódios, e eu gosto também porque ela tem a parte dramatizada e ela tem os depoimentos de historiadores. Então, para mim, é quase que o que eu sou, Stephanie. Eu sou uma acadêmica que gosto de falar, eu sou historiadora pública, né? Eu gosto de falar com outros públicos. Então, assim, você tem a dramatização, mas você tem também a pesquisa que fundamenta tudo. Então, essa seria a minha série. Muito bom. Fica a dica na Netflix aí, né? Que se você que não sabe o que assistir, Rise of Ottoman, né? Em português eles chamam de Ascensão do Império Otomano, né? Mas ou aparece Rise of Empires Ottoman, que é sobre tomada de Constantinopla. Pra quem gosta de história, tipo eu, uma ótima dica, obrigada. Nada, é ótimo. Bom, professora, qual seria seu livro de cabeceira? Aquele livro especial? O livro da minha vida é Istambul. Gente, eu vou sempre pra Turquia ou pra Israel, desculpa. Istambul, Memória e Cidade, do Orhan Pamuk, né? Foi o livro que eu lia e foi por causa dele que eu fui estudar a história do Império Otomano, as relações do Brasil com o Império Otomano, e eu tive a oportunidade, que vocês não estão vendo o vídeo aqui, eu tenho uma foto atrás, aqui na minha estante, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente no lançamento do livro aqui no Rio. Quer dizer, ele foi lançar outro livro, né, e eu falei, Pamuk, né, por sua causa eu fui morar na Turquia, ele ainda me zoou, né, ele falou, você morou em Istambul? Eu falei, não, eu morei em Ankara, né, eu morei na capital por causa da universidade. Ele falou, I'm so sorry, né, realmente, morar em Ankara não é charmoso como morar em Istambul, mas na minha opinião é muito engraçado, vários alunos falaram que tinham lido e não gostaram, que depois que eu falei foram reler. São as memórias dele, né, na cidade nos anos 50, uma cidade que tinha sido capital de um império, aí faz o link até com a série, né, era Constantinopla antigamente, e que perdeu essa capitalidade para Ankara, né, perdeu o seu vigor, né, o passado otomano, ficou vivendo uma crise de identidade. Eu li o livro como se ele falasse do Rio de Janeiro. Então, é o livro da minha vida no sentido de, tanto de eu amar o Pamuk, né, enfim, ele é quase que poético. Ele é um romancista que escreve também muito com uma pegada histórica, mas ele me fez fazer uma comparação, né, entre o Império Otomano e o Brasil, entre Constantinopla / Istambul com Rio de Janeiro. Então é o livro da minha vida, e o meu autografado.
Nossa, que chique. E professora, se você pudesse jantar uma noite com qualquer artista, autor, pessoa famosa assim que a senhora gosta, quem seria? Pode ser vivo ou morto. Então, eu amo Sosa, eu também tive com ele, né? Gente, eu sou uma historiadora apaixonada por literatura. Amos Sosa era o escritor israelense, né, um dos fundadores do Shalom Arshav, né, do Paz Agora, também um professor universitário, né, ele foi professor da Universidade de Ben Gurion, e eu amo os livros dele, não só amo os livros, né, literatura, desde a autobiografia dele, que é do Amor e de Trevas, que depois a Natalie Portman, que também é israelense, fez um filme, até o engajamento dele político, não é, mais uma vez, né, com o movimento pacífico. Ele fala que ele como que ele fala que ele é pacífico, ele é pacifista e não é pacífico, quer dizer, ele lutou como soldado em algumas guerras em Israel, mas, né, ele não consegue entender Israel como um país de fato democrático sem a solução da questão palestina. Então, assim, eu me identifico em tudo com Amos Oz, né? E eu acho que se eu pudesse, assim, se eu acrescentar essa pergunta de vocês, se eu pudesse um dia fazer um encontro entre duas grandes figuras e participar, para mim seria Amos Oz e Orhan Pamuk, né? O escritor israelense que sempre foi cotado para o Nobel e nunca ganhou, e o escritor turco que ganhou o Nobel, né? O Pamuk ganhou o Nobel em 2006, Nobel de Literatura, porque eu acho que eles enfim, o Oriente sofisticado, eles usam o romance, né, que é uma arte que vem do Ocidente, mas eles dão uma cara, né, da região, e eles têm engajamentos também políticos. Eu tenho muita preguiça quando as pessoas falam, isento, não existe isso. Eu acho que você tem que se engajar. A forma como você engaja pode ser diversificada. O Pamuk fala, a minha literatura é política, né? Mas é isso, é Amos Oz, eu jantaria com Amos Oz, seria lindo. Ele era grosso, gente, como todo israelense. Mas como eu sou meio israelense também, não tem problema, ele é demais. Legal, professora. Agora eu vou fazer umas perguntas mais específicas sobre o que a gente conversou hoje, mas ainda nesse caráter informal. A primeira delas seria, qual a coisa que você mais está cansada de ouvir sobre o Oriente Médio? Então, aquela questão que todo mundo fala e que você sempre se incomoda quando alguém diz, sendo assim, orientalista, né? A coisa que mais me incomoda é que sempre foi assim, né? Como se o conflito israelo-palestina fosse uma coisa antiga, como se eles sempre se odiassem. Quando você vai estudar a história do Império Otomano, que é isso que eu fiz, né, de 1299 a 1922, o Império Otomano que abrigou os judeus que estavam sendo tostados em fogueiras fogueiras da Inquisição, né? Ou depois foram os nazistas europeus que mataram os judeus de Salônica. Então, quando você vai estudar a história do Oriente Médio, que é estudar a história do Império Otomano, você vai ver que, na realidade, você tem uma convivência, tolerância, né? Também não vamos falar que era tudo flores, né? Incrível, né? Então, assim, a coisa que eu mais bocejo, eu brigo. E também não falo Império Turco-Otomano, tá? Eu brigo. É otomano, Império Otomano, né? Porque Império, justamente, multiétnico, multirreligioso, multilinguístico. Eu tenho preguiça quando fala sempre foi assim, né? Eles sempre se odiaram. Cara, eu viro uma leoa. E com razão ainda. E agora, para fechar, então, o ping-pong, eu acho que uma pergunta que eu acho que você vai ter muito para responder se você pudesse indicar algumas obras, filmes, séries, enfim, sobre o Oriente Médio, do Oriente Médio, quais você escolheria, assim, para o pessoal que está ouvindo assistir, ler, enfim? Olha, a primeira coisa eu vou falar, leiam sobre a história do Império Otomano. A minha tese está até online no site da FUNAG, né? Mas só que ela é muito específica sobre as relações do Brasil com o Império Otomano. Então, se eu puder indicar um livro sobre a história do Império Otomano, é um dos livros que aparecem na prateleira atrás do Guga Chakra, quando ele aparece ali na Globo News. É o livro, vou escrever aqui também, da Caroline Finkel, que é o Osman's Dream. Ele é calhamaço, gente, né? A gente está falando de Império de 1299 a 1922. Osman's Dream. Porque ela é uma historiadora, né? Que tem doutorado e tudo mais, mas ela escreve quase como jornalista, né? Para um grande público, de maneira acessível. Então, assim, Caroline Finkel, Osman's Dream, para mim, é o grande livro sobre a história otomana. Bem, conflito Israel-Palestina é outro grande tema importante, eu me debruço sobre ele, leciono muito, e a dica, tenham estômago, vejam com calma, não façam maratona, porque é muito duro, assistam Falda. Tem 3 temporadas na Netflix,
É uma série israelense sobre o conflito, né, Israel-Palestino. A ideia deles, a proposta, a gente sempre discute em sala, né, quão bem-sucedidos ou não, né, é uma discussão, mas é mostrar o conflito Israel-Palestino pelos dois lados, pelo lado dos israelenses e dos palestinos, e o custo que é, né, porque uma coisa assim, a gente fala em sala, né, o que foi o conflito Israel-Palestino, né, as guerras árabes israelenses, e quando a gente traz dados, né, é uma coisa, quando a gente vai no impacto, né, nas famílias, nas crianças, né? Enfim, é muito duro. E essa série é muito baseada em fatos reais, né? Os roteiristas, o Lior Raz e o Avi Saharov. E o Lior Raz, inclusive, é o ator principal. Ele faz o Doron Cavilho. Então, eu recomendo Falda. É muito duro. Tem umas cenas, assim, absurdas de violentas. Eu acho que a segunda temporada não é tão boa. Eu achava que ela era meio viajada, mas conversei com um cara que foi consultor e falou que é baseado em fatos reais. Mas fica a dica, Falda na Netflix, 3 temporadas, eles estão escrevendo, acho que daqui a pouco entra a 4ª temporada também no streaming. Acho que é isso. Excelentes dicas para sua quarentena, né? É. Bom, pessoal, esse foi mais um Pode Rir. Muito obrigado por ter escutado a gente. Quero agradecer imensamente a professora Monique por participar, foi um episódio incrível. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Muito obrigado ao nosso ouvinte de sempre aí por estar conosco nesse retorno de 3ª temporada, ainda mais com um tema tão importante, tão relevante, com uma convidada tão especial que, enfim, foi realmente incrível esse episódio. Participar do curso já foi incrível, agora ouvir um pouco mais do que a Monique pensa sobre isso tudo foi ainda mais interessante, então eu queria realmente agradecer muito e até a próxima. Gente, obrigada por estarem com a gente hoje, muito, muito obrigada, professora, eu aprendi muito aqui hoje, eu achei extremamente interessante e necessária a nossa discussão, e eu fico muito feliz de a gente estar começando a 3ª temporada do Pode Rir com um assunto tão legal. Até o próximo. Eu queria agradecer mais uma vez, né? Eu gosto muito dessas iniciativas, né? Sobretudo de vocês, estudantes, né? Participando e criando conteúdo. Acho cada vez mais essencial. Eu realmente, né, acredito em vocês. O que eu queria dizer é que eu falei para vocês do GEPOM, que é o grupo de estudos e pesquisa sobre o Oriente Médio, que está sendo, né? Enfim, o meu coração está muito, né, voltado para isso. A gente vem oferecendo cursos sobre a região, estudantes têm desconto. A gente tem feito também algumas lives. Agora, logo depois do carnaval, a gente vai fazer uma live, eu e a Muna Omran, que também é cofundadora como eu, discutindo 2 séries, um filme e uma série, 8 em Istambul, e Sandstorm, Tempestade de Areia. A gente vai falar de audiovisual e gênero no Oriente Médio. Então esse é gratuito, a gente tem alguns cursos, né, como o Leonardo fez com a gente sobre a Primavera Árabe, a gente tem falado sobre os curdos, sobre a história do Império Otomano, sobre a história do Islã. Então sigam o GEPOL, estou escrevendo aqui, a gente tem rede social, a gente tem site. Vai ser um prazer aí continuar essa conversa por outras formas. Muito, muito obrigada, gente. Shukran, como a gente fala em hebraico, Todá, Shukran em árabe, Todá em hebraico e Teşekkür ederim em turco. Valeu, em carioquês.